Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Também TV Guarulhos, 11h30 da noite. TV Guarulhos, canal 20, o HF, canal 3, digital da NET em Guarulhos. Nosso site, www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook/programa Gente que Fala, o Twitter, @Gente que Fala AM, também o WhatsApp São Paulo 11 974012235, chat no site da AltV, ainda um telefone à sua disposição que é São Paulo, 50526622. Participando desta edição de Gente que Fala, ortopedista, traumatologista, doutor Joaquim Maluf Neto. Doutor Joaquim Maluf, prazer tê-lo aqui. Prazer é meu. O senhor é chefe da equipe de pronto-socorro de ortopedia, me ajuda, ortopedia e traumatologia do Hospital Mandaki, correto? Exatamente. Tem outras atividades ainda que o senhor queira destacar? Membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Pé e instrutor da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Também conosco o preparador físico, personal trainer, Marcelo Bueno. Prazer tê-lo aqui, Marcelo. Prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Você é da academia Detox Gym? Detox Gym. Pronunciei corretamente? Perfeito. Perfeito. Tem alguma atividade que você possa indicar antes de qualquer coisa para alguém que não faz nada, como eu? Bom, Zogopé, você me falou que você caminhava. Então, mas aí você me falou que você caminhava só dali do escritório para cá, para a mesa de apresentação, então você vai precisar de mais alguma coisa. Do carro para cá, você não entendeu? Do carro é mais longo, né, do estacionamento. Doutora Maria Elisa Noriller. Boa tarde, doutora Maria Elisa. Boa tarde. Eu preciso que a senhora fique mais próxima do microfone. A senhora é ginecologista, obstetra, correto? Isso. Então me ajuda. A senhora é responsável pelo setor de ginecologia endócrina, infanto-puberal, Hospital, maternidade, escola Vila Nova Cachoeirinha, que é um hospital da rede pública. Sim. Que atua, que tem uma ação boa na população da Zona Norte. E acabamos também atendendo pacientes encaminhados de outras áreas, que às vezes demora para conseguir em outro lugar, a gente consegue encaixá-los lá. Mas, basicamente, nós atuamos na população da Zona Norte de São Paulo. E na rede privada, a senhora acabou de... Rede privada também. Também. Tem consultório, também atuamos na obstetrícia, um pouco de cada. Pois bem. Doutor Joaquim Maluf. Pois não. Eu preciso que o senhor me ajude com outras informações sobre Joanete. O que é realmente Joanete? Bom, o Joanete é uma deformidade relativamente comum dos pés, é mais comum nas mulheres, graças a Deus, né? O dedão, o hálux, né? Ele tem um desvio lateral e o metatarso, o primeiro metatarso, um desvio medial. Então fica aquele dedo torto, com aquela coisa bojuda, né, que é o Joanete, que a gente chama de bunhon, né, aquela ali na figura onde está ali coberto, né, uma proteção que às vezes se usa para disfarçar a dor, né, olha lá, esse é um Joanete, né, aquela dor ali é muito comum naquela região, aquele é o desvio típico, né, o dedo vai para o lado lateral e o metatarso para medial. É uma deformidade comum e muitas vezes dolorosa, né? Por que o senhor diz que é mais comum nas mulheres? Por causa do calçado? Com certeza isso é comprovado, né? Que uma das causas do Joanete é o mau uso de calçado, né? Salto alto e bico fino, principalmente. Mas tem problema de, dizer, hereditariedade? Tem comprovadamente hereditariedade. Quando a mãe tem, ou o pai é comum o pai ter, o filho não ter, a mulher ter. Então, a hereditariedade, com certeza, é um fator. São vários, né? É uma multifatorial, não é uma coisa só. Tem mulher que usa salto a vida inteira e não tem. Mas tem uma coisa interessante. Por exemplo, no Japão, pré-guerra, onde os hábitos eram orientais, não tinha quase Joanete. No pós-guerra, quando eles começaram a usar sapatos ocidentalizados, o índice de Joanete hoje em Tóquio é igualzinho em Nova York.
Então, essa é a prova cabal de que o sapato influi realmente. Bueno, alguma observação? Não, eu estou tendo uma aula agora também e olhando também as imagens, né? A gente que lida também na preparação física de atletas e também de alunos que vão para a academia, é impressionante, né? Eu fico imaginando uma pessoa que tem essa deformidade e só vai ver realmente até que ponto isso pode acontecer, mas correndo, fazendo alguma atividade física, deve ser um absurdo. A mulher é que a mulher ela já está acostumada com muita dor, né? A mulher ela tem um nível, acho que de limite de dor maior do que o homem, mas isso deve ser horrível, né? O joanete, ele assim, a gente vê no consultório, na prática, às vezes um joanete que não é tão grande, o joanete é graduado, né, como tudo, né, que a gente acaba classificando para poder dar o tratamento adequado, então você classifica as coisas. Então tem joanete leve, moderado e grave, se às vezes você vê um joanete moderado que dói muito, a mulher reclama muito, ou homem. O homem também tem. Quando o homem tem joanete é terrível também, é joanete grave normalmente. É raro o homem com joanete levinho. Normalmente o cara vem e reclama joanete grave. Mas às vezes não condiz a imagem, o exame físico, a imagem radiológica, às vezes um joanete grande com pouca dor. Aí depende da atividade da pessoa, depende do sapato, do peso, do tamanho do pé. Então depende de uma série de coisas. Um detalhe, não tem tratamento clínico. Só cirúrgico. Então, a gente diz que não tem tratamento clínico pelo seguinte, aquela deformidade que você viu aquela hora não vai sumir com tratamento clínico nenhum, né? Nem com exercício, nem com fisioterapia, com nada. O tratamento clínico que tem é você disfarçar a dor, ou seja, mudar o hábito de calçar sapatos, muda o tipo de sapato, que para a mulher é um desespero. Você falar para a mulher que não vai pôr salto alto... Doutora Maria Elisa, a mulher consegue mudar esse hábito? É difícil. Hoje a mulher ela precisa sentir-se também mais segura em certas apresentações, e a mulher prefere um salto para dar um up, né? Agora, essas lojas que vendem sapatos especializados, pacientes mais idosas, elas aceitam mais, né? Aceitam mais. Paciente mais jovem. Não, mas olha, assim, mesmo as pacientes idosas, quando dói, incomoda, não tem jeito. O tratamento mesmo para você tirar a deformidade é cirúrgico. Agora, por exemplo, uma paciente que corre, estou falando até bom para você, eu pergunto para as minhas pacientes jovens que vão operar, você corre? Porque quando ela tem uma atividade atlética, de corrida principalmente, não vai bem depois de cirurgia de joanete correr. Porque há uma limitação, você perde um pouquinho da flexibilidade do dedo, dói um pouco, a recidiva é maior se você fizer uma corrida de fundo, por exemplo, uma pessoa que gosta de correr mais de 10, 15 quilômetros, 4, 5 vezes por semana, é melhor correr tudo o que quiser e depois opera o joanete. Porque com o tênis, normalmente elas não reclamam de dor. Elas reclamam de dor com sapato social, no trabalho e tal. Então, isso é importante. Não adianta também operar qualquer atleta que não vai conseguir depois ter o mesmo desempenho. E o pior também, porque para a mulher eu acho que é mais complicado pela autoestima, né? Porque a mulher, por exemplo, naquele caso ali, ó, naquela imagem, é lógico, ela usa uma sandália que não tem, né, não está tampando a janela, ela começa a ter problema de autoestima e aí é uma guerra na cabeça dela. Ou eu corro, eu opero a joanete ou uso sandália. Exatamente. Né? Doutor Evandro de Souza Portes, prazer tê-lo aqui. Prazer é meu de participar aqui desta mesa com pessoas aí tão importantes. O senhor é endócrino e está organizando o COPEN, é isso? 11º COPEN? É correto? Eu sou o presidente atual, né, do Congresso Paulista de Endocrinologia e Metabologia, um congresso que foi criado há 22 anos e ele acontece a cada 2 anos e este é o nosso 11º encontro. O senhor também é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia Regional São Paulo, é isso? Sim. Correto? Correto. Se eu cometi algum deslize, o senhor, por favor, me corrija, porque às vezes eu me perco em todos esses textos aqui. Mas, Bueno, quando nós estamos falando de joanete, só um detalhe, né? Alguma pessoa, você como personal trainer, alguma pessoa que te procure, este é um problema que o personal training coloca ou só se houver reclamação de parte da pessoa? Como o doutor Joaquim falou, é exatamente um problema, e a gente até estava conversando um pouco antes,
que às vezes pode impactar exatamente na entrada de uma pessoa dessa na academia. Tem certos alunos que têm alguns problemas restritivos que o médico dele até mesmo passou para ele, que às vezes ele com problema de autoestima, ou ele não quer falar e ele quer fazer alguma atividade que ele acha que ele possa fazer, e dentro daquilo que o médico dele passou para ele, ele não pode. Só que ele na cabeça dele, ele quer fazer porque ele não se julga uma pessoa incapaz de fazer aquela atividade. Nesse caso, a mesma coisa, como eu falei da autoestima. Né? A mulher que está com Joanete, a gente não sabe o grau que ela tem, a incapacidade que ela tem de fazer alguns exercícios físicos. Você põe ela, por exemplo, no leg press, que a mulher quer fazer perna. A mulherada entra na academia, todas, quer fazer perna e glúteo. A posição que ela está ali e o incômodo que ela pode ter, justamente por causa desse problema dela, se você falar, olha, por causa da sua Joanete, você sente dor no pé, você não vai poder fazer, por enquanto, leg press. Ela não vai falar. Então, é isso que algumas coisas acontecem na academia que a gente precisa do apoio dos médicos para estar junto com a gente. Né? Então, é complicado. Muito complicado. Não, nem me fala. Pois não. Doutora Maria Elisa, eu gostaria que a senhora me ajudasse a abordar este tema sobre mitos e verdades da higiene feminina, que é um assunto muito difícil de ser abordado. Todos os aspectos é interessante, mas é difícil de ser conduzido. Então, devido à anatomia feminina, já desde a infância a gente já tem que orientar a mãe da criança, devido à proximidade do ânus com a vagina, então sempre fazer uma lavagem boa. Então, quando a criança sai da fralda, orientar a mãe nos primeiros meses, às vezes até anos, ainda limpar quando a criança evacua. E sempre orientando que tem que ser limpa sempre de frente para trás, para não trazer fezes para frente. Então, a orientação da higiene íntima já começa já na primeira infância. Quando ela já começa a ter modificação hormonal na fase pré-puberal, o pH da vagina já começa a ser alterado, então tem proliferação de algumas bactérias em algumas pacientes que seriam bactérias fisiológicas e por algum desequilíbrio emocional, fungos, bactérias anaeróbias podem desenvolver e proliferar. Então, às vezes a mãe vem no consultório que a criança foi encaminhada pelo pediatra porque ela tem corrimento de repetição, a calcinha sempre manchada, a gente já orientou tudo, banho de assento, limpeza. Então, às vezes a gente tem que lançar mãos de alguns arsenais antes do que medicamentosos. Então, usar um sabonete mais específico. Teve uma fase que virou febre, todo mundo tinha que comprar sabonete íntimo. Hoje a gente sabe que não, que o sabonete em barra ele pode ser usado para criança, para adulto. Se ela não tem problema nenhum, ela pode usar o mesmo sabonete do corpo. O que acontece? Como a vulva, o epitélio é mais fino, a mucosa, algumas pacientes com sabonete em barra sentem mais alergia. Então, por quê? Porque o sabonete em barra ele tem um pH mais básico e a vagina, trato genital feminino, tem uma tendência a ter um pH mais ácido. Então, a gente usa um sabonete íntimo, às vezes, para acidificar, deixar mais ácido e mais resistente. E, às vezes, a paciente gosta e acaba levando isso para o resto da vida. Então, não tem contraindicação, mas também não é obrigatório toda mulher usar sabonete íntimo. E o que seria a roupa inadequada que pode levar a esse quadro? Roupa inadequada é tecido sintético. Então, paciente que faz muita academia, que usa muita lycra e que fica... professoras, às vezes, elas falam, eu não posso, eu trabalho com isso, a minha vida é o dia todo. Então, eu posso usar uma calcinha de algodão, mas a calça eu tenho que usar. Então, a gente orienta à noite, dorme sem calcinha, usa um pijama largo, ao menos umas 6 horas, deixa o trato genital mais ventilado. Roupas muito apertadas, muito sintéticas, isso também propicia o aparecimento desse desequilíbrio do pH da vagina, propicia muito o aparecimento de fungos. Paciente que
que menstrua, no período menstrual, às vezes também desenvolve, porque também tem uma alteração de pH, que desenvolve alergia a alguns protetores, a gente orienta, se a paciente já tem vida sexual ativa, então, às vezes ela não consegue usar o absorvente externo, ela pode usar um absorvente interno. E hoje, o que está se usando também bastante fora, a gente até pode falar isso mais para frente, os coletores menstruais, Europa e Estados Unidos, usam muito. Paciente que dá aula em água, paciente professora de ginástica, então, que não pode usar nem absorvente, ela não quer usar bloqueador de menstruação, ela não quer usar um anticoncepcional, não quer usar DIU que corte a menstruação, ela quer ovular normal, ela já teve filho, já fez laqueadura, e a menstruação incomoda porque ela se sente suja. Então, hoje, uma opção, coletor menstrual, que a paciente pode pôr, fazer exercício, atividade física, tranquila. E eu acho que de higiene, tem que orientar já desde cedo, então, que a vagina não é um órgão sujo, que às vezes elas tem paciente que tem medo de se tocar, de não se limpar direito. Então, que faz parte do nosso corpo, mas tem que ser orientada desde a primeira infância. Doutor Maluf, o senhor tem alguma coisa a acrescentar, algo a acrescentar nesse assunto? O senhor está se manifestando aí com concordância. São coisas gerais, a gente acaba até orientando também. Perfeito. Que a gente pega atleta também, que acaba falando para a gente isso. E essas orientações que a doutora deu são orientações gerais, né, simples, que todo médico devia estar apto a dar para seus pacientes. Né? A gente mexe muito com atletas, elas reclamam muito disso. Inclusive, quando vão operar a Joanete, pergunta se pode operar porque está menstruada. Né? Então, até isso tem hoje ainda. Então, eu acho assim, todos, inclusive professores, talvez quando elas têm mais intimidade, podem orientar também que elas usem uma roupa mais ventilada, né? Tudo isso colabora. Eu acho que todo mundo deve colaborar com isso. Doutor Evandro? Então, dentro da nossa área de atuação, da endocrinologia, nós temos as pacientes que são diabéticas. E as pacientes diabéticas, quando não estão bem controladas, elas perdem açúcar pela urina. E isso cria um meio de cultura ideal para a proliferação de bactérias. Cada vez mais a gente, ao abordar uma paciente diabética, isso não só para a mulher, para o homem também. O homem também faz infecção, faz balonopostite. O diabético, ele é mais propenso a isso. Então, nós também orientamos aos nossos pacientes para uma higienização melhor, porque o açúcar na urina predispõe à infecção, e a infecção predispõe à descompensação do diabetes. E uma coisa muito interessante, são novos medicamentos que surgiram e já estão disponíveis no Brasil, que são medicamentos que tratam o diabetes jogando mais açúcar fora pela urina. E isso faz com que a urina se torne ainda um meio de cultura mais adequado. Então, o paciente, principalmente os diabéticos em uso dessas medicações, tem que ter um cuidado redobrado com a sua higienização. Doutora Maria Elisa, colegas de vocês que vêm sempre ao Gente que Fala, dizem que um dos problemas que encontram com os pacientes é que eles sonegam informações. Esse foi o termo usado aqui recentemente, sonegam informação. Então, no caso da senhora, alguém, como o doutor Evandro se referiu, que tem diabetes, mas não quer contar que tem diabetes, nem que toma remédio, né, de uso contínuo como esse. Quando acontece isso, como é que a médica tem que proceder para tentar descobrir? É um segredo, né? A pessoa da mesma, não, eu não vou contar para ela porque... Eu acho que esse é um problema maior quem faz pronto-socorro. Então, chega a paciente com múltiplas fissuras, um inchaço na vulva causado por um fungo, Candida albicans. Então, às vezes, a consulta é corrida e a paciente não fala. O médico olha lá, é candidíase e prescreve. Agora, a consulta de consultório, o ginecologista hoje, ele é o clínico da mulher. Então, antes de partir para o exame físico, a gente já tem que anotar os antecedentes pessoais. A senhora tem diabetes, pressão alta, história familiar, risco de câncer na família. Nanã. Então, é difícil uma paciente sonegar uma doença crônica que elas já estão acostumadas com aquela doença.
O que algumas sonegam, que tem medo, são das DST. Então, às vezes, numa outra, você pede um VDRL, os exames de rotina. E vem positivo, não, nunca tive. Aí, numa outra, eu tive numa gravidez, mas eu tratei. Ou eu tive HPV no passado, eu tinha esquecido. Então, tem medo ainda de você rotulá-la. Então, eu acho que aí sonegam. Mas uma doença crônica, um problema cardíaco, um problema de metabólico, elas não... Talvez elas mintam um pouco na dieta. Você está fazendo a dieta? Estou, não estou comendo açúcar. Uma paciente com hipercolesterolemia, não como gema de ovo, não como carne gordurosa. E, então, aí eu acho que sonegam. Mas eu acho que de modo geral, hoje, as pacientes... eu acho que elas sonegam mais informação assim, que elas acham que não vai ser tão danoso no tratamento. Doutor Maluf, na tua área também se sonega a informação? Você vê como a medicina ela se entrelaça toda, né? Sim. Então, ele estava falando de diabetes. A gente pega um monte, né? Diabético no consultório. O diabetes, ele causa uma glicolização dos tendões. Ele perde a estrutura tendinosa. Então, ele tem muito mais, por exemplo, lesão de manguito rotador, que você deve ver direto, né? O pessoal do supino lá. Então, rompe o tendão de Aquiles, tem dores tendinosas, você estava falando antes lá para mim na sala, todo mundo tem uma certa dor. Então, o diabético, ele é um paciente consultório, né? Porque tudo influi. Você vai operar um diabético em Joanete, você precisa tomar mais cuidado. O cara tem uma fratura de tornozelo, é totalmente diferente você operar uma fratura de tornozelo de uma pessoa que não tenha diabetes de um diabético. Pode evoluir muito mal, apesar de bem operado, o tempo de imobilização é maior, ele pode desenvolver uma artropatia de Charcot, que é um negócio gravíssimo, uma destruição articular. Tem infecção ginecológica, ele pode ter estar com uma infecção urinária, você vai operar um joanete ou uma prótese total de quadril ou de joelho. Se você não estiver atento a isso, pode infectar a prótese, vira um problema seríssimo, né? Então, tudo isso é importante. E quanto à sonegação, doutora, eu concordo. Assim, a gente não tem... Você perguntando, às vezes ele não te fala, mas você pega um paciente com fungo na mão, no interdígito, com fungo, você desconfia de diabetes. A gente já fez um monte de diagnóstico de diabetes no consultório, e o cara com a mão, com fungo, no pé, com cândida no interdígito da mão, pode pedir que alguma coisa tem. Você pede uma curva glicêmica, dá. Às vezes ele nem sabe. Sim. Então é importante, né? Esse intercâmbio médico aí é importante. Desculpa, doutor. Algumas doenças que ainda tem um preconceito, né? Como a doutora falou. E até escutando tudo isso, para mim está sendo ótimo, está sendo uma escola, porque eu vou ser pai agora, pela primeira vez, e de uma menina. Então, eu vejo isso, e até o doutor falou sobre professores em colégio, ele precisa ter mais informações sobre exatamente esses quadros e para estar orientando crianças, porque, na realidade, o professor de educação física nas escolas é onde tem mais contato direto com as crianças. E tenho certeza que a maioria deles não tem a mínima noção disso tudo que estão sendo falado aqui. Então, eu acho muito legal. Doutor Evandro. Um comentário a respeito do diabetes. Nós sabemos hoje que estimativas nos indicam que metade dos pacientes diabéticos no Brasil não estão diagnosticados, né? Então, com certeza, os colegas se deparam com pacientes que eles vão acabar fazendo o diagnóstico de diabetes, porque assim, muitas vezes o paciente não está sonegando informação. Ele também desconhece aquela informação. Então, isso é um problema de saúde pública. Talvez em consultório, o paciente que tem mais acesso a serviços de saúde, ele tem um índice de não diagnóstico menor, mas na saúde pública brasileira, nós ainda nos deparamos com pacientes que chegam já com complicações graves de diabetes, alguns já perdendo a visão, que é algo que demora aí 15, 20 anos para acontecer desde o diagnóstico, o paciente já chega perdendo a visão
e é ali que ele tem o seu diagnóstico de diabetes. É uma triste realidade. Eu vou contar para o senhor uma história que o senhor nunca deve ter ouvido, mas na roça, quando se era pequeno, né? Já sei o que você vai falar. O senhor já sabe. Da formiga. Faz xixi no pé de café. Se juntar formiga, está com açúcar no sangue. Esse era o diagnóstico na fazenda. Não era isso, doutor Maluf? É isso. Mas não é que eu me formei É em Ribeirão muito Preto, simples, né? mas Eu é. fiz Ribeirão Preto lá. Então, isso é muito comum dos caipiras chegar pra gente e falar, eu acho que eu tô com diabetes porque quando eu faço Não é quando eu estou com açúcar no açúcar sangue. no sangue, porque eu faço xixi junto à formiga, né? Então, a gente ouviu muito isso. Você não deve ter ouvido esse diagnóstico Não, então, nunca. Aqui a gente não escuta muito, mas eu também sou mineiro, né? E lá em Minas também tem mais esse tipo de... Bueno, mais ficou provocação. assustado com a história, Bueno? Não, eu também morei no interior, eu morei em Caçapava e escutava isso também, e outras histórias, né? Então, o interior é muito... Prode. É muito bom, eu não podia deixar Deixar passar essa oportunidade. Perfeito. Outros colegas teus, a gente aborda isso, mas era de uma simplicidade, né? Ainda existe, né? Fora nesses rincões todos do Brasil, essa situação, lamentavelmente, ainda existe pela desinformação. Então, o doutor Maluf, pelo olhômetro, né, da mão da pessoa está com problemas, no olhômetro, vocês são especialistas disso, partem para um exame mais apurado, mais dedicado, específico, né? Mas a primeira coisa é no olhômetro, né? O senhor deu aí um quadro de quem chega no seu consultório e você pode... Desconfiar, né? Desconfiar, é o olhômetro mesmo, a experiência de vocês permite isso. Hoje a gente tem residente, você deve ter, a doutora com certeza lá no Vila Nova tem, e a gente fica muito preocupado, porque o paciente, não só o médico, quando era o paciente eu já ficava preocupado, mas agora o médico nem olha mais o paciente, né? Já pede a ressonância ou o exame, e às vezes o cara não sabe nem para que ele está pedindo aquele exame. Eu já tive caso no consultório que era um lipoma grande na região inguinal. Uma senhora gorda, ela passou na ginecologista, a ginecologista falou que não sabia o que era aquilo, mandou para o ortopedista, pediram uma toma, uma ressonância, um ultrassom e uma cintilografia óssea. Era um lipoma. Aí eu tirei o lipoma. A mulher acha que eu sou assim, todos erram, todo mundo, mas se você não examinar o paciente, você não consegue fazer diagnóstico de nada. Então, esse recado para os residentes hoje é o seguinte, examine o paciente. A gente tenta ainda manter isso. Não dá muito tempo, né? No pronto-socorro, que nem a doutora falou, fica o cara sentado lá, tem 70 para ele atender. A gente entende que ele entrou às 7, às 18h45, ele vai sair, faltam 15 minutos, tem mais 10 para ele atender. É difícil. Mas, na medida do possível, pelo menos no consultório, examinar o paciente antes de pedir exame, porque o exame é complementar. O exame principal é do médico, ainda é. Doutora Maria Elisa, algo a acrescentar? Não, talvez para quem não saiba o que é lipoma, é um nódulo gorduroso, que o exame clínico é primordial, já faz diagnóstico. Diagnóstico é clínico. Não precisa nem exame complementar. Você está acompanhando gente que fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, TV Guarulhos, às 11h30 da noite, pelo canal 20 OHF, canal 3 NET em Guarulhos. Retornaremos em instantes. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou o Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Olá, eu sou João Carlos Boldan e apresento aqui na AltV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saúdes, com o apoio da Quantum Bio.
Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda às 14 horas aqui na UTV. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na UTV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, TV Guarulhos, 11h30 da noite, através do canal 20 UHF e canal 3 da NET em Guarulhos. Em comemoração ao Dia Mundial do Hemangioma, a Abrafel promove, no próximo sábado, dia 16, o 10º encontro de pessoas com hemangiomas, linfangiomas e outras anomalias vasculares. Evento gratuito a partir das 9 da manhã, na Câmara Municipal de São Paulo. Inscrições pelo site abrafel.org.br. Para saber mais sobre o tema, um vídeo com a atriz Graziella Moreto. Oi, eu sou Graziella Moreto. E essa mancha no meu rosto é um hemangioma. Eu já fiz alguns tratamentos de laser e hoje a gente sabe que além da maquiagem a gente tem várias opções dermatológicas para tratar os hemangiomas, ainda bem. Como atriz eu tive que aprender a me maquiar e logo cedo eu percebi que o que funciona para mim não é a mesma coisa que funciona para todo mundo. E no site da Abrafel vai ter uma lista com produtos que eu acho que são bons e funcionam para peles com hemangiomas e outros tipos de mancha também. Eu não ganho nem um tostão para falar bem de um nem mal do outro, então eu sou livre para dizer o que eu acho e o que, na verdade, eu descobri com a minha experiência. Eu não conheço todos os produtos, mas eu conheço
a maior parte dos produtos que funcionam para hemangioma. Também aprendi um jeito de maquiar, porque não é sempre fácil maquiar uma pele que tenha alguma imperfeição. Então eu começo com essa base sólida e uma base líquida. Porque às vezes uma base só sólida não é tão boa porque pesa demais e uma base só líquida acaba ficando ou um pouco oleosa ou fica suave demais, leve demais, você não consegue cobrir tão bem. Eu vou começar a maquiar usando um pincel, que é o que eu uso, mas é também possível fazer esse tipo de maquiagem com uma esponja, não precisa ser tão suja quanto a minha, ou até uma coisa que eu recomendo para quem não tem muita habilidade ainda, está desenvolvendo seus dotes, usar os dedos. Também funciona muito. O que é muito bom para esse tipo de mancha é você sempre aplicar batendo. E se a gente aplica esticando o produto, a tendência é que a gente passa. No Gente que Fala desta quarta-feira, o ortopedista Dr. Joaquim Maluf Neto, a ginecologista doutora Maria Elisa Noriler, o endocrinologista Evandro de Souza Portes, às vezes precisava de um oftalmo aqui, e o preparador físico Marcelo Bueno. Marcelo, preparador físico, personal trainer, por que não tem mais professor de educação física? Isso é uma boa pergunta eu já avisei você. Não, mas eu sou da época que... Sim. Da época é ótimo. Né? Ótimo. Eu sou da época que não existia personal trainer. Sim. Era professor particular de ginástica. Sim. Então, assim, né, quando houve o boom, né, do personal trainer, é como você falou. Eu fazia administração de empresas e resolvi largar tudo desde os meus 13 anos, que eu treino, e eu fiz a minha primeira academia no interior, que a gente estava falando, que eu roubei a rodana do poço do meu pai, peguei uma corda, peguei um cabo de vassoura, amarrei um monte de lata com pedra e fiz o meu pulley, e comecei assim. E a minha paixão, a minha paixão pelo esporte, ele veio desde os 13 anos e eu passei a minha adolescência, a minha parte de formação, comecei com administração, mas eu trabalhei também em uma mesa de Open na época, era Open Marketing no Banco BCN. Fiquei 2 anos e eu falei, o que eu estou fazendo aqui? O meu negócio é treinar, o meu negócio é competir, o negócio é musculação. E quando eu falei para o meu pai, falei, olha, pai, eu vou largar a administração, eu vou fazer educação física, nossa. Ele falou, muito bem. Então, de agora em diante, você vai pagar a sua faculdade e se vira. Então, o que aconteceu? Com o mercado de personal, quando estourou isso, em 95, eu estava trabalhando, estava gerenciando uma academia em Orlando. Quando eu voltei, meu nome já era muito conhecido. As pessoas que faziam educação física, e até mesmo, não só o mercado, mas as faculdades, começou uma procura muito grande pela educação física por causa do personal trainer. Porque o rendimento de um personal trainer hoje, ele é recém-formado e entra no mercado, ele, comparando com um engenheiro recém-formado, com um arquiteto, ele ganha absurdamente. Então, virou moda, você pergunta para um educador físico, não é nem professor de educação física, um educador físico. O que ele é? Se você for entrevistar, ele nunca fala que ele é um educador físico. Sim. Isso é a premissa da nossa profissão. Ele fala que ele é personal trainer. Por que você estabelece, ou a gente pode estabelecer, que uma idade de 40 anos para se dedicar, quais são os cuidados quando a gente coloca uma faixa de idade? Eu acho que assim, a gente está vivendo dentro da mídia social, dentro de tudo isso que a gente está assistindo na televisão e tudo mais, o crescimento da atividade física, isso é muito bom, independente de qual atividade física que você vai escolher. E eu acho que o principal de tudo é independente da sua idade. Né? A gente sabe metabolicamente com 28 anos, 30 anos, isso eu percebi na minha época, que eu competia, que a partir dos meus 28 anos para frente, mudou muito o meu metabolismo. Eu comecei a perceber que para eu entrar em forma para uma competição era muito mais trabalhoso. Né? O problema hoje que a gente fala de 40 anos é justamente pela a transformação metabólica que a pessoa tem. Quais são os cuidados que o personal trainer precisa ter
para não encaminhar, para não acabar no Dr. Maluf? A gente estava conversando exatamente isso. Não depende só dele, coitado. Não, Não, joga não, tudo isso. mas é um início aqui. Mas não, mas lógico. é correto. Existe uma coisa que eu vivi nos Estados Unidos, que eles têm essa cultura, que é o seguinte: a partir dos 30 anos, as pessoas não vão mais apenas num clínico geral. Eles vão num geriatra e eles vão num clínico geral. Eles começam Nos a Estados fazer... Unidos, o doutor Evandro acabou de dizer aqui que homem não vai de jeito nenhum. Já é complicado o homem ir no médico. A gente estava conversando... Para as mulheres é muito fácil, Exatamente. né? A constância Ela das é consultas. muito mais cuidadosa. Sim. Mas o homem, como a gente falou, chegam alguns alunos, alguns clientes nossos na academia com algumas restrições que ele não fala. O médico, ele passa pelo médico, se ele teve algum problema, ou cardíaco, alguma coisa, ele não fala, ele não traz isso. A gente pede uma avaliação física e uma avaliação médica. Ele, não, avaliação física eu não preciso, eu já trouxe minha avaliação, eu estou apto, etc, etc. E ele não quer fazer uma avaliação física, e se tiver algum problema, detecta algum problema na avaliação física, é encaminhado para o médico. Eu já tive clientes que não voltaram mais para a academia. E aí ele vai na academia do lado, que aceitam ele. Sim. Apenas pelo plano que ele vai pagar. Então, existe, independente de qualquer coisa, a gente está falando sobre a pessoa acima dos 40 anos. O que a gente está vendo, principalmente nesse ano, que a gente está com alguns problemas até no Brasil, com problemas econômicos, problemas do país, que executivos, pessoas com 40 anos que têm um pouco mais de responsabilidade na família dele, filhos, etc., o cara... A gente viu uma baixa na frequência das academias, porque o cara, esse aluno ou esse cliente, ele já começa a cortar da parte econômica dele, financeira dele, restaurante e academia. E aí o que acontece? Eu acho que é o inverso. Primeiro academia, depois restaurante. Também, exatamente. E por último, e aí o que acontece? A pessoa, ela acorda, vai trabalhar... É do restaurante que ele vai para a academia. Exatamente. E aí o que acontece? Ele chega em casa, a pessoa está pressionado no trabalho, começa a ter um estresse quando chega em casa. Antigamente, ele ia para a academia, ele fica em casa, começa a entrar em depressão, ele começa a consumir álcool, ele entra num buraco, ele entra numa caverna. Sim. E a esposa, ela está vendo tudo aquilo, e ele não admite que ele está em depressão, que ele está com 1000 problemas, e acaba não conseguindo sair dali. Então, a academia hoje é uma atividade física, independente da idade, e justamente o que nós estamos falando acima dos 40 anos, o que eu estou vendo hoje no mercado é um problema que vai aumentar no segundo semestre, dentro da economia que a gente está vivendo, e o que pode estar tirando ele desse buraco é exatamente uma atividade física. Por isso que a gente, hoje, dentro da Detox, a gente faz um trabalho de carteira de clientes para direcionar o aluno a vir à academia de manhã cedo. Mas eu funciono à noite. Não, você começa a se sabotar durante todo o dia, por causa de todos esses problemas, para não ir na academia à noite. E não tem a desculpa que hoje a academia é cara, que a academia... A gente tem a academia de low cost, que a gente sabe que custa R$60, tem academias de 180, 200, e se você analisar, pegar R$180 e dividir por 22 dias, quanto que dá isso por dia? Quanto custa isso para você ter uma qualidade de vida, evitar de ir no médico, evitar de, não digo pagar plano de saúde, mas ele vai evitar de comprar remédio, ele vai gastar muito mais ele doente e muito mais em relação à família dele. Você fala de prevenção, algo que o brasileiro não tem. Não tem. Lamentavelmente. Então, a gente tenta puxar esse aluno para de manhã, a primeira coisa que ele tem que fazer, toma o café dele direitinho, vai para a academia, que ele faça meia hora. Eu assisti uma palestra mês passado do Chiniachik, e todo ano a gente vai para um campeonato, que é um campeonato natural de fitness e tudo nos Estados Unidos, em Miami e em Las Vegas. E a gente trabalha com atletas que são pessoas normais, que elas têm uma motivação por entrar nesse campeonato, porque são pessoas normais, não é um atleta de ponta, ela tem uma rotina, entre aspas, de atleta, que é
mediana, que ela consegue se motivar em relação a esse objetivo que ela tem para ir para lá. Ponto. E aí a gente estava conversando, nessa palestra, o Chineschi falou, eu estava também lá nos Estados Unidos, e comprei um programa de treinamento que o cara fez para mim. É impressionante. Eu comprei, mandei a Amazon entregar, só que não deu tempo, eu fui embora, o meu filho que mora lá, pedi para ele trazer, estou esperando ele trazer, não aguento mais, ele está demorando. É um programa de treinamento de 10 minutos por dia. Aí você me pergunta, esses 10 minutos vão te dar o resultado? É o que a gente falou. Qual o resultado que você quer? O que a gente está falando é de qualidade de vida. Né? Esses 10 minutos para você que anda do carro até aqui, em casa, vai fazer uma diferença tremenda. Uma diferença muito grande. Entendeu? Doutor Evandro, o Congresso Paulista de Endocrinologia, Metabologia, que começa amanhã. Onde será? Que hora? Detalhes o congresso gente. Vai ser realizado no Shopping Frei Caneca. Tá? São esperados aproximadamente 1.500 inscritos. Tá? Nós vamos ter atividades na quinta-feira, sexta-feira, o dia inteiro, e no sábado pela manhã. Né? Nesses 2 dias e meio, estão distribuídas aproximadamente 150 palestras, com palestrantes nacionais, né? A grande maioria do estado de São Paulo, e nós temos 5 convidados internacionais que vão trazer temas muito interessantes. Uma médica francesa, ela vai abordar a hipertensão arterial de origem endócrina, ou seja, hormônios que levam a pessoa a ser hipertensa, e essa hipertensão é muito interessante porque alguns desses pacientes podem ser curados da hipertensão através da cirurgia. Tá? Então, são tumores que produzem hormônios que levam à hipertensão. Então, ela vai debater esses casos. Nós temos um outro médico, um americano, que vai vir falar sobre a obesidade, a epidemia de obesidade e as novas drogas que estão vindo para nos ajudar a tratar essa doença. Não é uma questão de vaidade, uma questão só de imagem corporal, não é uma doença. Né? Então, o outro nosso convidado, americano também, ele vai discutir sobre o tratamento que há de mais recente para o tratamento da osteoporose. Tá? Um outro convidado vai falar de um tema mais específico, mas que nós temos vários casos no Brasil, que são as endocrinopatias múltiplas, que são tipos de tumores que acometem várias glândulas do nosso organismo, tá? E que são diagnosticados de uma forma muito tardia ainda aqui no nosso meio. E um australiano que vem falar sobre a reposição de hormônio masculino para os homens com deficiência de hormônio masculino. Nós não estamos falando de reposição de hormônio masculino para quem não tenha deficiência. Tá? O impacto que vai além da questão sexual. O impacto que vai na prevenção de diabetes, que vai na prevenção da obesidade. Então, assim, são temas muito interessantes e, com certeza, nós vamos debater muito as pesquisas que estão sendo feitas dentro do Estado de São Paulo, que esse congresso ele foi criado justamente para ser um fórum onde todos os centros de pesquisa e de estudos da área de endocrinologia, de todas as universidades e faculdades de medicina e centros formadores de endocrinologistas do Estado pudessem ir debater os trabalhos e as pesquisas que estão sendo realizadas, estimulando os jovens médicos a mostrarem a sua pesquisa, valorizando esse lado. Doutora Maria Elisa, um assunto que é tão simples, né? Mas que é tão difícil de ser abordado, que é a menstruação. E parece que há muitas dúvidas sobre isso.
Eu estou correto nessa colocação? Dúvidas das próprias mulheres. As fantasias das mulheres, os medos. O que acontece? Hoje a gente tem um arsenal de medicação para tratar as pacientes que têm sintomas pré-menstrual, sintomas durante a menstruação. Então, com a evolução das pílulas anticoncepcionais, com a diminuição do estrogênio, então desde a década de 60 para cá, hoje a dose ínfima que a paciente usa, a paciente que opta em não menstruar, então ela usa só um tipo de hormônio, só o progestágeno. Então, algumas se adaptam muito bem, outras não, você tem que ir ajustando. Agora, a paciente que... Na menacme, nos primeiros ciclos menstruais que começa a ter muitos sintomas, é normal a paciente com 12, 13 anos começar a menstruar e ter ciclos irregulares. Então, ela faz ciclo anovulatório, então ela não ovula 1, 2 meses, o seguinte ela vem com um fluxo aumentado. Então, a paciente vem preocupada porque a mãe está muito estressada. Então, tem que tranquilizar essas pacientes nos primeiros ciclos, que é normal. Então, a gente orienta um anti-inflamatório, medicação para cólica. Jamais a gente vai bloquear a menstruação nessas pacientes, porque tem que ter muito cuidado com o uso do estrogênio. Elas ainda estão em fase de crescimento. É uma fase menor de crescimento, mas que ela ainda vai crescer. Mas às vezes a mãe está tão angustiada, estressada, que você às vezes acaba pedindo alguns exames a mais, porque a paciente já era uma criança anemiada crônica e sangrou muito, foi para o pronto-socorro, chegou lá, o médico falou, nossa, ela está quase precisando de transfusão. Então, tem alguns casos que a gente tem que investigar algumas coagulopatias, mas, de modo geral, a menstruação não é para causar danos na pessoa. O que significa? A menstruação é a resposta de que o endométrio, a parte interna do útero, cresceu, proliferou para esperar o óvulo fecundado. Então, esse óvulo chegou na cavidade, ele não foi fecundado, se ela já tem atividade sexual, então ela não engravidou. A resposta disso é a descamação. Tem paciente que prefere não menstruar. Por quê? Porque ela sente muita cólica, muita dor. Então, a gente tem tratamentos, medidas terapêuticas para isso. Mas a menstruação ela não é considerada um sangue sujo, um sangue ineficiente. Então, porque o meu organismo eliminou toxinas pela menstruação. Isso é mito, não tem nada disso. Doutora Maria Elisa, mulheres diabéticas, a gravidez pode ser risco? A pergunta vem da Neuza Maria das Perdizes. Sim, paciente diabética é considerada uma gravidez de alto risco. É uma paciente que pode desenvolver, se não tiver níveis controlados de glicemia, ela pode desenvolver alteração no feto, desde alteração cardíaca, um bebê grande, macrossômico. Ela pode também desenvolver algumas angiopatias, alteração, a repercussão da visão na grávida também pode ficar alterada. É uma paciente que, se não tiver um bom controle de peso, também vai ter descompensação. Então, grávida diabética tem que ser tratada com médico, obstetra, especialista em alto risco, porque é uma gravidez de alto risco. E hoje a gente tenta se levar o máximo que dá. Então, antigamente a gente achava que a paciente diabética aumentava muito a morbidade no final. Então, 36, 37 semanas, hoje é protocolo. Então, em grandes centros de escola, a gente tenta levar a paciente diabética bem controlada até 38, 39 semanas. A diabética tipo 1, aquela paciente já que teve o diabetes da infância. Então, essa é uma paciente que a gente tem que ter um cuidado maior, ela tem que ser acompanhada sempre com um endocrinologista e obstetra. Ela tem que ter uma avaliação de fundo de olho. Então, é uma paciente, a diabética tipo 1, a tipo 1 e a tipo 2. E a diabética gestacional, todas são de alto risco. Mas a diabética tipo 1, a gente tem que ter um controle maior, porque ela tem alterações vasculares já implantadas já de longa data. Ok. Doutor Joaquim, pé chato já tem reversão cirúrgica? Pergunta o Jaime do Jardim Bonfilholi. São temas assim que podia ficar o dia inteiro falando, né? Tem um monte de tipo de pé chato, né? O pé chato, talvez que ele esteja perguntando, o pé chato de criança, né? Toda criança, assim, pode ter pé chato, né? Para formar a curva, vai começar lá pelo 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, depois começa a andar um pouco. Toda criancinha tem pé chato, né? Vai formar a curva depois que ele começar a exercitar o pé. As crianças que têm pé plano, que é o pé plano mais comum do consultório, que chama pé plano valgo postural, ele normalmente é um pé inocente, ele acaba
80% deles corrigem sem nada, porque todos nós acho que usamos palmilha, né? Hoje não usa, são poucos os casos que precisam realmente de palmilha, alguns sim, mas a maioria reverte sozinho entre 4 e 10 anos, 80% dos casos. Esses 20% que mantêm o pé plano, metade deles vão lá para a academia do Marcelo, vão correr, não vão sentir nada. E a outra metade vão ser pé planos dolorosos. Doutor Joaquim, tem alguma forma? Nós estamos no finalzinho do programa. Tem algum site? Esses pés dolorosos são cirúrgicos, as cirurgias são boas e realmente corrigem muito bem. Tem algum site, alguma forma de entrar em contato direto com o senhor, doutor Joaquim? cefor.com.br. C-E-F-O-R. cefor.com.br. Isso. Achamos o doutor Joaquim Maluf Neto lá. Perfeito. Doutora Maria Elisa, alguma forma de entrar em contato com a senhora? Um site? Eu tenho um site e uma página, doutoramariaelisanoriler.com.br. Tem bastante pacientes pessoas até que não me conhecem, que fazem perguntas e eu respondo, sempre na medida do possível. E eu só queria rapidinho falar uma coisa que o Marcelo Bruno falou. Eu falo toda semana e muito. Eu acho que é importante nós, como médicos, orientarmos as pacientes a fazer atividade física. Eu atendo muito climatério. E o que é importante? A gente sabe que uma mulher de 40 anos que está entrando na fase do climatério, ela já tem a metade da testosterona de uma menina, de uma jovem de 20 anos. Então, uma queixa muito comum hoje, diminuição da libido. E a gente não vai sair prescrevendo testosterona para todo mundo. O primeiro remédio que eu falo, atividade física, liberação de endorfina, ativação de eixo central. A gente produz mais substâncias de bem-estar. E tem trabalhos que mostram a paciente menopausada tem melhor resposta sexual as que fazem atividade física regular. Paciente no menacme, cólica menstrual, paciente que faz atividade física regular produz mais endorfinas, o limiar da dor fica modificado. Grávida que faz atividade física regular, isso tem um impacto tão grande na parte neurológica do bebê. Então, assim, tem estudos sendo feitos que a gente nem imagina onde haja atividade física. Então, age na parte endócrina, no osso, em tudo. Então, vamos fazer atividade física. Marcelo, o teu endereço, como é que a gente acha a Detox Gym? No site da Detox, que é www.d-tox.gym, D de dado, tracinho tox com X, gym.com.br. Agradeço. E só um minutinho, isso que a doutora falou também em relação à reposição hormonal masculina. Quando a gente falou de 40 anos, acima de 40 anos, também o processo masculino de perda, de falta de testosterona, de produção de testosterona, causa também a depressão. Que aí os médicos têm que estar Ok, doutor Evandro, amanhã nós temos o congresso. Sim, amanhã cedo estaremos lá no nosso congresso. Esperando. Tem alguma forma de entrar em contato com o senhor? Algum site? O meu é meu e-mail pessoal, evandroportes@uol.com.br. Agradeço a gentileza do nosso Gente que Fala. Eu que agradeço aí. Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.